Lateral esquerdo do Red Bull Bragantino entra na mira do Mengão. Técnico Filipe Luís lamenta empate em jogo com domínio total. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo 2. Então, faz o seguinte, cola, dá aí o seu like, dá o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal secundário. Não se esqueça de se inscrever, estamos chegando à marca de 100 mil inscritos, já vai chegar a plaquinha com a sua ajuda. Então compartilha, espalha para geral, para os amigos, para a família. Gente, não foi um resultado que a gente queria, né? A gente queria estar aqui falando da vitória, comemorando mais 3 pontos em cima deles, comendo bacalhau, mas graças a São Léo Jardim, isso não foi possível. Amigo, o goleiro do Vasco pegou até pensamento. O Flamengo chegou até a zoar nas redes e disse que o Léo Jardim virou nóia. Tava numa tarde e noite de nóia aí o goleiro do Vasco pegou até pensamento. Mas vamos às informações. Bom, a gente vai trazer aqui as informações do Flamengo, falando um pouquinho ainda do jogo de ontem, né? Aquele empate, faltou pouco para o Flamengo fazer um gol e sair com a vitória, mas graças ao goleiro do Vasco, isso não foi permitido, né? E aí o Flamengo fez um grande jogo? Não. Na minha opinião, o Flamengo não fez aí um grande jogo. Merecia ganhar? Merecia, porque teve um amplo domínio, né? O Flamengo teve mais posse de bola, o Flamengo encurralou o Vasco na maior parte do tempo, né? O Flamengo teve as melhores jogadas, as jogadas mais decisivas, o volume do Flamengo foi maior, até na parte final ali, aos 35, 40 do segundo tempo, o Flamengo estava amassando o Vasco só se defendia, né? E os jogadores do Vasco caíam no chão para o tempo passar, fazendo cera. Assim, foi um negócio feio. Isso aí é permitido no futebol? É permitido, né? Cada um trabalha com o que tem. E aí, por que foi um resultado ruim para o Flamengo? Porque foi um empate amargo, um empate com gosto de derrota para as pretensões do time na luta pelo título brasileiro, né? O goleiro Léo Jardim aí foi o grande nome desse clássico. O Flamengo merecia ter saído aí com os 3 pontos, né? Mas não fez aí uma atuação contundente como as últimas. O Vasco foi bem no primeiro tempo, teve até a chance de abrir o placar, não fosse aí as belas defesas do goleiro Agustin Rossi, né? Que pelo lado do Flamengo também defendeu bem, trabalhou o Rossi no jogo de ontem, né? Então o empate com gosto de derrota para o Flamengo. Para o Vasco, o empate foi o sabor de vitória, né? O Vascaíno está comemorando e muito, só pelo fato de não ter perdido pro Flamengo. E ainda fez aquela cera ali, né? Nos minutos finais. Rapaz, que loucura, o Flamengo deixa 2 pontos aí. Claro que o mandante era o Vasco, mas o Flamengo atuou em casa, né? Maracanã, tá acostumado, sua torcida era a maioria, não teve viagem, não teve desgaste, por isso que fica aí uma frustração com esse resultado de ontem. Bom, apesar do resultado, o técnico Filipe Luís gostou do que viu no empate sem gols contra o Vasco. O Flamengo criou chances, mas parou em boas defesas do goleiro Léo Jardim, que impediu aí a 4ª vitória seguida do Flamengo no Brasileirão. A organização defensiva do Vasco recebeu elogios do técnico do Flamengo. E o Felipe disse: os jogadores super intensos, querendo vencer a todo momento, acelerando as jogadas, tentando fazer um jogo vertical e até pecando em excesso por isso, principalmente no primeiro tempo. Mas fizemos um jogo em que tivemos o domínio total, domínio das chances, tivemos a bola, colocamos o adversário onde a gente queria que ele estivesse, mas um adversário muito bem treinado, muito bem organizado. Tem muitas coisas bem trabalhadas na fase defensiva do Vasco. Não é fácil de entrar, não foi fácil no Carioca, mas nós criamos muitas chances e o goleiro deles saiu como o melhor em campo. A gente tem que deixar o resultado e olhar o que foi feito. Acredito que a equipe fez um grande jogo. Cometemos alguns erros, é verdade, porque o adversário tem jogadores com muita qualidade. Mas, na minha opinião, fizemos um jogo em que merecíamos mais. Claro que esperava vencer o jogo, mas sabemos que o clássico nunca é fácil. Tem um componente mental e da torcida que mexe muito. Fica um jogo muito mais agressivo e intenso. É uma sensação ruim, o Flamengo entra em campo para vencer todos os jogos. Da minha parte, queria ter vencido.
O mérito do Vasco foi citado mais de uma vez por Filipe Luiz, que também destacou aí o goleiro Léo Jardim, né? O goleiro foi o vilão da noite aí para o Flamengo. O time terminou o clássico com 15 finalizações, 7 no gol, mas o Léo Jardim fechou o gol aí com 4 defesas difíceis. Aí o Gerson, o Filipe Luiz, chegou a falar isso na coletiva. Tem mérito das duas partes, tanto do goleiro quanto do treinador que trabalha bem essa defesa. No primeiro tempo entramos bem na parte aérea do Vasco, mas na hora da finalização a gente não estava fino. E outra, também finalizamos menos jogadas com o tempo. O Vasco defende bem, lê bem a jogada, então tivemos menos tempo para finalizar. Mérito do Vasco, mas os méritos estão aí. Criamos estrutura para os jogadores, mas isso acontece no futebol. Tem dias que acontece, é mais fácil jogar no contra-ataque, onde tem mais espaço. Quando se ataca, tem mais pernas para enfrentar. Bom, o Flamengo terminou aí o clássico com 15 finalizações, 7 no gol, mas não saiu do 0-0. E aí, o Léo Jardim foi muito elogiado ontem, pelo lado do Flamengo e até mesmo pelo lado do Vasco, né? Agora, o Flamengo chegou a dar uma zoada no Léo Jardim nas redes sociais assim que terminou o jogo, né? O Flamengo comentou na rede social, no X, né? O antigo Twitter, e colocou assim, a foto do Léo Jardim, a defesa do Léo Jardim, e colocou, virou nóia. Acho legal essa brincadeira aí nas redes do clube, né? E aí o Léo Jardim fez 7 defesas, 4 consideradas difíceis, foram, na verdade, 4 milagres operados pelo Léo Jardim, né? E impediu aí a vitória do Mengão e o Flamengo colocou lá, virou nóia. A foto do Léo Jardim deu aquela zoada no goleiro, mas isso aí é mais um elogio, né? Que o Neuer é um dos grandes goleiros que a gente viu, tá jogando ainda lá no Bayern de Munique, e o Léo Jardim recebeu também os parabéns do Gerson, na entrevista à Prime Video. Parabenizar o Léo, foi muito bem hoje, a gente esteve a todo tempo buscando o gol, mas hoje o goleiro foi muito bem. Eu tentei uma cabeçada, um chute, foi para fora, depois teve finalizações do Pedro, do Cebola. Parabenizar a equipe, tentando manter o ritmo de jogo por 90 minutos, mas o Léo Jardim foi muito bem, afirmou aí o capitão rubro-negro, o Coringa. E aí, deixa nos comentários o que você achou da atuação do Flamengo, se você considera justo aí o elogio ao Léo Jardim, se não fosse ele o Flamengo sairia com a vitória, e aí o Vasco jogou de forma covarde, parando o jogo toda hora, os jogadores caindo no chão, fazendo lá aquela cera, aquela catimba, jogando na retranca. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, o Flamengo voltou a observar o lateral esquerdo Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, e inclui o atleta na lista de monitoramento do departamento de futebol. Tá lá na lista do scout, né? O scout tem alguns nomes já para atacar no mercado da bola no meio de temporada, nessa próxima janela que vai abrir, junho e julho. E aí o nome do Juninho Capixaba aparece lá. Porém, ele é muito disputado no mercado e há outros clubes na mira, né? Isso porque Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Grêmio também colocam o jogador na lista de observação. O Red Bull Bragantino exige 7 milhões de euros, 46 milhões de reais pelo defensor. Nesse momento, o Flamengo conta com o Alexandro, que é titular, Ayrton Lucas, que jogou ontem, na minha opinião foi mal, né? Ele é o reserva, e tem também o Matias Vinha, que está quase recuperado. A previsão de retorno do Vinha é junho. E aí, mesmo assim, o Juninho Capixaba, ele segue sendo monitorado pelo Flamengo. A informação é do Jorge Nicola, hein, gente? Olha, o Flamengo tentou a contratação do Juninho Capixaba em 2024, né? Antes de concluir o negócio pelo Matias Vinha. E aí o Flamengo chegou a negociar com o Red Bull Bragantino, ofereceu lá 60 milhões de reais, só que essa oferta foi recusada. E agora o Flamengo volta a colocar Juninho Capixaba na lista de desejo, né? Na lista ali na mira, né? Para a próxima janela. O Filipe Luiz, ele deu uma entrevista ao Charla Podcast há alguns meses, elogiando muito o Juninho Capixaba.
E o Felipe entende, né? O jogador ali da posição, da lateral esquerda, ele foi muito feliz jogando de lateral. E ele elogiou bastante o Juninho Capixaba. Na minha cabeça eu não consigo ver 4 jogadores da mesma posição, a não ser que um esteja saindo. Alexandro não vai sair, chegou agora, é o titular. Ayrton Lucas, não sei. Matias Vinha tá voltando. 4 jogadores numa mesma posição na lateral esquerda, eu acho que não vai rolar, não. Até porque, se precisar de um jogador ali na lateral esquerda, se o Flamengo não tiver ninguém, o Varela pode fazer essa função ali improvisado. Aliás, se o Flamengo não tiver à disposição o Alexandro e o Ayrton Lucas, que ontem eu fiquei sabendo que foram cãibras, se não tiver à disposição um lateral esquerdo para o jogo de terça-feira contra a LDU em Quito, o Varela pode exercer essa função ali, atuando improvisado. Mas você, o que acha de Juninho Capixaba? Uma boa? O Flamengo está precisando de lateral esquerdo? Deixa aí nos comentários que a sua opinião é muito importante. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um excelente domingo de Páscoa para você e para toda a sua família. A gente volta ainda hoje com muitas novidades. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!